perto quero estar, meu Deus, de ti. Bom dia, irmãos, Pai do Senhor. Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico hoje. No vídeo passado a gente ficou sobre aquela passagem que fala da parábola da separação do joio e do trigo, que fala-se da grande colheita que virá na consumação de tudo, na vinda de Cristo, irmãos. E essa colheita acontecerá através das ressurreições e as transformações das pessoas salvas vivas, irmãos. Mostraria aqui nessas passagens a seguir. Aqui em Apocalipse 26 diz assim, irmãos: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A gente vê que feliz é aqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição. Porque essa ressurreição é justamente para aquele grupo de pessoas salvas. Essa ressurreição é justamente para o trigo, irmãos, que é a grande colheita. Por isso que aqui em Apocalipse está nos alertando. Santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é a morte espiritual, definitiva, uma separação do Criador por toda a eternidade. E dando sequência aqui no capítulo de João 5:28, diz o seguinte, irmãos: Não fique maravilhado com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa passagem de João aqui é uma passagem muito boa também, que fala-se dessa grande colheita, aonde todos os salvos que estão no túmulo ouvirão a voz de Cristo e sairão. Os que tiverem feito bem, os que se mantiverem, nos caminhos de Deus, na caminhada com Cristo nesta vida, terão uma ressurreição da vida. Essa vida, uma vida em glória, onde não haverá mais morte. Mas os que tiverem praticado o mal, os que tomaram caminhos contrários ao chamado de Deus, esses vão participar de uma segunda ressurreição. Felizes é aqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição, que são justamente aquele grupo de pessoas que terão salvação, irmãos. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, irmãos, que diz assim: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Passagem muito boa, muito esclarecedora, como vai ser essa separação através das ressurreições, irmãos. Aqui acaba de dizer aquilo que eu vim afirmando: descerá dos céus e os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram nos caminhos de Deus, serão ressuscitados primeiro. Primeiro Cristo desce a nuvem, ao ressoar da trombeta, todos os salvos dos túmulos ouvirão a sua voz e se levantarão dos túmulos aos ares, aonde está Cristo numa nuvem. Depois os vivos salvos, só os salvos, irmãos. Depois os vivos que estarão testemunhando naquele momento a vinda de Cristo, serão arrebatados, irmãos, juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados que estão com Cristo nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem aqui é para o trigo, irmãos. Para aqueles que vão fazer parte da primeira ressurreição. Para aqueles que vão ouvir o chamado de Cristo na sua vida.
para seres levantados em corpos espirituais, para ser conduzido ao reino de Deus. Esse povo serão levantados, serão transformadas as pessoas vivas em um corpo espiritual sem mancha do pecado, porque lá no céu só entra as pessoas transformadas que não terão mancha do pecado, que o pecado não entra no céu, irmãos, nas mansões celestiais. É isso que essas passagens nos dizem, irmãos. E aqui nessa outra passagem de 1 Coríntios 15, 20, irmãos, diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, que foi Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que é Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, vêm a morrer, assim também todos serão vivificados em Cristo, irmãos. Presta atenção, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso aqui temos como certo, irmãos, que na vinda de Cristo todos os salvos serão vivificados, serão transformados e levados aos ares, juntamente com o Senhor nos ares. E aí ele levará as mansões celestiais, como está escrito em outras passagens paralelas, irmãos. E assim eu creio, irmãos, que chegará um dia que Cristo vai vir fazer a grande colheita, a separação do joio do trigo, através das ressurreições, através das transformações de corpos, em corpos espirituais, como está aqui também em 1 Coríntios. Quem quiser ler o capítulo todo, é muito interessante, um capítulo que nos esclarece muito a respeito da ressurreição, das ressurreições, né? Porque existem duas ressurreições, como eu já expliquei. E eu creio que o trigo fará parte da primeira ressurreição e os salvos vivos farão parte dessa transformação e serão levantados ao céu por meio de Cristo, irmãos. Amém? Eu vou dar uma parada por aqui, mas darei continuidade com outros vídeos a respeito deste mesmo tema, irmãos. Fique comigo. Nada é em vão na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber